do Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças, devagar. Capítulo 9, de 8 a 15. Está também no telão ali na frente. Assim está escrito. Obrigado, Marcelo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que o nosso intermédio, ou por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, com virtude, de superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos e bendizemos e lhe agradecemos por este momento, ó Deus. Pedimos também, Pai, fale aos nossos corações com a tua palavra. Ministre, Pai, em nossos corações a tua palavra, para que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, por intermédio da mesma. Me use, ó Deus, com a instrumentalidade do teu Espírito Santo, e que as palavras dos meus lábios, ó Deus, o meditar do meu coração, agradável somente a ti, Senhor Deus meu, rocha minha e Senhor meu. Assim eu oro, assim eu peço e assim eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse ano nós propomos no coração de falar sobre gratidão. Vemos que é um tema pertinente para o ano, visto que a tendência da humanidade é cada dia mais endurecer o seu coração e deixar de ser grato. Cada dia mais voltar as costas para a gratidão. O homem já não agradece a Deus pela provisão. O homem já não agradece a Deus pelo dia, pelo sol, pelas estrelas. O homem já não vê mais a mão de Deus nas causas diárias, na proteção diária. O homem já não vê mais a ação de Deus em todas as coisas. Essa semana, há 2 semanas atrás, a minha vida e a vida da Cássia já estava tudo organizada com um determinado propósito. Porque a gente encerrou o ano já com tudo planejado para o ano 2020. As coisas familiares. Como deveria ser, a escola, a Carolina de manhã, a Carolina à tarde, a Cássia depois iria substituir uma professora,
Então, sim, nossa vida foi toda organizada com esse propósito. E estava bem corrido, irmãos, bastante corrido. Deixa a Cássia, a Carolina, depois elas passam um dia na escola, iam almoçar na escola, deixa a Ana Luísa às 7 horas da manhã, pega a Ana Luísa às 10 horas da noite na escola, e aí vai essa correria louca. E de repente, tudo muda. Recebemos uma notícia que fez com que nós mudássemos toda a nossa rotina, todo o nosso plano. E que na hora a gente falou, olha, as nossas vidas estão na mão de Deus. E Deus seja louvado porque Ele conduz todas as coisas. E de repente me vejo de manhã, geralmente eu sempre tiro a parte das manhãs para leitura bíblica, para estudar, para orar, para fazer devocional. Então geralmente a parte da manhã ela fica por conta dessa espiritualidade. À tarde geralmente estou no gabinete, estou fazendo visita, à noite estou aqui na igreja. Eu sou meio sistemático nas minhas organizações. Eu pego um aplicativo, está aqui, tudo direitinho, hora, minuto, o que tem que fazer, e organizo tudo do dia, da semana, do mês e do ano. Então eu tive que readaptar tudo. De manhã, em meio a minhas leituras, devocional, olha a Carolina. Tenho passado manhãs preciosas com Deus e com a Carolina. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Antes, quando eu recebi a notícia, para mim foi até um baque. Gente, eu vou ficar com a Carolina. Porque ela tem muita energia. E toda hora, quero água. Aí você senta, dá água para ela. Aí você senta, eu quero bolacha. Aí você pega uma bolacha, você senta, quero suco. Eu quero suco. Aí você já tomou água, mas você não vai dar um suco para uma criança? Imagina, irmãos. Carolina falando isso. Chega 11 horas. O que tem para comer? Estou com fome. E aí eu já estou cozinhando um arroz ali, fazendo alguma coisinha, e ela já quer sentar lá no balcãozinho para comer. Porque estava conversando com a Cássia, e a Carolina agora tem que estudar à tarde. Sempre a Ana Luísa estudou no mesmo horário que a Cássia trabalhava. Mas, olha que interessante, eu fico com a Carolina de manhã, entre meus momentos espirituais, devocional, cuido da Carolina, leio a Bíblia e vou cuidando dela. A Cássia chega, almoça, leva a Carolina para a escola. A Cássia tem um momento dela à tarde de devocional, de oração, de cuidar das coisas delas. Venho para a igreja, deixa a Carolina na escola, venho para a igreja, fica aqui até a hora de buscar a Carolina, deixa a Carolina com a Cássia, venho para a igreja novamente, tomo café, a gente junto lá, venho para a igreja novamente, e aí a Cássia fica a parte da noite com a Carolina. E a gente tem sentido tão abençoado com a forma que Deus conduziu essa situação. E às vezes, sempre algumas mudanças nas nossas vidas causam de primeiro impacto, susto. Meu Deus, tudo que eu planejei, agora eu tenho que mudar. E ao invés da gente glorificar a Deus, em vez de nós agradecermos a Deus, porque devemos reconhecer que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, eu dou glórias a Deus porque assim Deus o quis. Eu agradeço a Deus porque assim o Senhor tem conduzido a minha casa, a minha vida e a minha família. Muitas vezes nós reclamamos. Muitas vezes nós murmuramos. E deixamos de observar que realmente Deus está no controle das nossas vidas. Naquele dia que você reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, naquele dia que você foi encontro por Jesus Cristo, você se entregou completamente a esse senhorio de Cristo. Importa agora que todas as coisas da sua vida, toda a sua vida, toda a sua agenda, seja de fato conduzida por Deus. Mesmo que em primeira instância, a situação, isso venha te chocar, isso venha te contrariar, mas que tudo
redunde em glória, redunde em louvor e agradecimento a Deus. Sabemos a dificuldade que temos. Assim também, como Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, e ele deixa claro que olha, eu louvo a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus por vocês. Eu sou grato a Deus por vocês. Mas ele não deixou de chamar a atenção daquela igreja. Olha que interessante esse contexto. Paulo agora escreve uma carta para combater falsas heresias dentro da igreja. Mas nesse exato texto que nós lemos, Paulo agora está cobrando uma promessa feita pelos líderes daquela igreja. Paulo fazia coletas nas igrejas, e ele tinha feito uma grande coleta na igreja de Macedônia, na igreja ali na região de Macedônia, e estava ajudando a igreja da Judeia. E os líderes da igreja de Corinto falaram, olha, a próxima coleta pode contar conosco. A próxima contribuição, você pode contar conosco. E Paulo fica sabendo que agora eles estavam querendo se esquivar do compromisso que eles fizeram com Deus diante de Paulo e por meio de Paulo. E Paulo agora fala no capítulo 8 e no capítulo 9 sobre o compromisso e a bênção de se contribuir com a causa do reino de Deus. E para isso, irmãos, Paulo evidencia nesse texto algumas chaves. Algumas chaves que podem descortinar o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para nos dar mais liberdade em contribuir por meio de gratidão. O quanto nós precisamos ter um coração grato. O quanto nós precisamos ter um coração liberto. E a primeira chave que Paulo nos traz aqui é a chave da graça vindoura. Quando nós olhamos o verso 8, ele deixa claramente, Deus pode fazer-vos superabundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha que interessante que Paulo nos fala. Que nós podemos confiar em Deus quanto à nossa segurança futura. Nós podemos confiar em Deus nas suas promessas futuras, dadas a nós por meio de Cristo Jesus. Nós podemos descansar em Deus, porque Ele cuidará de nós. Nós podemos confiar, descansar em Deus, porque Ele nunca vai deixar de nos suprir, nunca vai deixar de nos dar em graça, nunca vai deixar de derramar a sua bênção sobre nós. Ele sempre vai superabundar em nós a graça dele. Essa graça de Deus, ela não vai se esgotar, ela não vai se extinguir, ela não vai minguar. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Diferentemente das pessoas que não têm Cristo, que não têm paciência, que não têm misericórdia, que não têm temor a Deus, que vivem murmurando, que vivem reclamando, que vivem falando mal uns dos outros, que vivem apontando o dedo, que vivem encontrando defeitos e dificuldades em tudo, se tornando a cada dia pessoas rancorosas, ranzinzas. Diferentemente, esse Deus olha para mim, olha para você com misericórdia, e todos os dias tem nos agraciado. E nunca vai deixar de te agraciar e me agraciar, mesmo apesar da nossa infidelidade, Deus continuará fiel para contigo. Mesmo que você não seja misericordioso, Deus derramará misericórdia sobre a tua vida. Para que você seja constrangido por essa graça. Para que você olhe para você, mesmo para dentro de você, e você fala, eu não mereço tamanho amor, eu não mereço tamanha graça. O quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou fraca, o quanto eu sou fraco, o quanto eu esqueço de Deus.
o quanto eu tenho pouco tempo, ou quase nenhum tempo para Deus, e o quanto Deus se dedica a mim e se dedica a você. Então, quando Paulo diz que ele pode fazer-vos superabundar em toda a graça, Paulo estava falando ali para os coríntios que eles poderiam cumprir as promessas que eles fizeram com Deus por meio dele, em contribuir com a igreja da Judeia. Os irmãos estavam passando fome, os irmãos estavam sofrendo perseguições. Muitos deles tinham dinheiro, mas os comerciantes eram proibidos a vender comida para eles, porque eles tinham convertido a Cristo. Tinham convertido a Cristo. As portas do comércio eram fechadas. Muitos tinham coisas para trocar, artesanatos para trocar em comida, mas não podiam, outros não podiam trocar nada por comida porque eram proibidos por Roma e pelos judaizantes. E Paulo, movido pelo amor, Paulo, movido pela misericórdia e pela graça divina, agora fala: olha, Deus não deixará faltar. Contribua. Contribua. Interessante que ele cita a oferta dos macedônios. E com alegria, olha que interessante, ele fala, com alegria, com satisfação, deu até mais do que o que foi pedido. Muito mais do que o que foi pedido. Olha para os macedônios, olha para os irmãos da Macedônia. Olha para a Gaia. Olha para a igreja da Galácia. O quanto Deus tem abençoado. Irmãos, eu prego esse sermão hoje com muito temor e com tranquilidade no meu coração. Porque, diferentemente de algumas igrejas e alguns líderes cristãos, eu não estou propondo para você a teologia da prosperidade. Dizima 100, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Pode dizimar. O reino de Deus, você vai investir e você vai ter retorno. Você vai ganhar 10 vezes mais. Eu não estou propondo isso. Estou propondo aquilo que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios. Que as nossas contribuições é fruto da gratidão que temos a um Deus que tudo tem nos dado. A um Deus que me conhece, um Deus que te conhece. E um Deus que pode fazer você superabundar em todas as coisas. Em toda boa obra. Às vezes você acha que essa boa obra é você ter tudo aquilo que você quer. Não, vou dizimar porque eu estou querendo um carro novo, eu estou querendo trocar meu carro, eu estou querendo comprar uma casa nova, Deus vai me superabundar em toda boa obra. Não, não é isso. Não é isso. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui essa noite é que quando contribuímos com a igreja, quando contribuímos com a causa local, com o reino de Deus numa causa local, esse dinheiro será revestido em bens na própria comunidade, em favor de muitos, para que a causa se permaneça, para que a causa caminhe, progrida. Essa é a superabundância da boa obra. Porque nós cremos que as igrejas sérias, as igrejas locais sérias, que amam a Cristo verdadeiramente e querem glorificar a Deus, elas pensam constantemente no reino de Deus, no crescimento do reino de Deus, em toda glória a Deus. Em toda glória a Deus. Irmãos, é uma promessa de Deus dada não somente à igreja de Corinto, mas uma promessa de Deus dada para nós como igreja dele hoje. Nós
conclamados a contribuir com a causa do reino de Deus numa igreja local, com gratidão no coração. Com gratidão. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas. Porque Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus é imutável. A mesma promessa que Ele fez à igreja de Corinto é a mesma promessa que Ele mantém para mim hoje, sempre vai manter a sua igreja invisível, gloriosa, militante na face da terra. A mim e a você como parte dessa igreja invisível, como parte dessa igreja militante. E falar da imutabilidade de Deus é a coisa mais fácil. Deus não sofre nenhuma variação. Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, sempre será. Nós mudamos, irmãos. Como aqui a igreja de Corinto mudou. Olha, Paulo, pode contar com as nossas contribuições, Paulo. A próxima coleta que você fizer, Paulo, pode vir aqui que nós vamos contribuir. De repente, Paulo fica sabendo que eles voltaram atrás na promessa de contribuir em favor da igreja. E Paulo agora no capítulo 8 fala, olha, eu estou mandando Tito. Receba com todo carinho e cumprem aquilo que vocês prometeu. Porque Deus é fiel e Deus é justo. É aquele que fará abundar em toda a graça, para que vocês tenham ampla suficiência e superabundem em toda boa obra. Então, a primeira chave que Paulo nos mostra aqui é a chave da graça vindoura. Deus cumprirá. Deus cumprirá toda a sua palavra, toda a sua promessa. Isso nos inspira também a cumprir as nossas promessas para com Deus. O nosso compromisso para com Deus. Olha que interessante que quando vocês perceberam aqui no ano passado, quando a gente recebe um novo membro, por profissão de fé, esse novo membro tem que fazer o que aqui na frente? Tem que jurar o quê? Obediência às sagradas escrituras e obediência à liderança sobre ela constituída, desde que essa liderança esteja debaixo da autoridade das sagradas escrituras. Não é assim, irmãos? Quando nós somos recebidos como membros, nós juramos diante de Deus e diante da igreja. Quando um presbítero é ordenado presbítero aqui, ele jura diante da igreja e diante de Deus. Quando o diácono ele é ordenado aqui na frente, ele jura diante da igreja e diante de Deus. Ser fiel às escrituras, ser fiel a Deus, ser fiel à igreja local. Todos nós juramos na frente da igreja em ser fiel a Deus em todo momento, em ser fiel à causa de Deus em todo momento. E fiel é ser fiel em tudo, não é ser fiel em parte. Não existe fidelidade em parte. Não tem como eu sou fiel apenas nas minhas orações, eu sou fiel apenas na metade dos meus dízimos, eu sou fiel apenas nessa porção. Não. A fidelidade é total, irmãos. A fidelidade é total. É isso que Deus nos conclama. É isso que Deus fala para nós aqui como essa chave da graça futura sobre mim e sobre você. Nós estamos debaixo de uma graça total de Deus. Deus não delimitou a sua graça. Deus não apenas chuvisca a graça. Deus apenas não derrama parte da sua graça sobre a sua vida. Mas Ele superabundou da graça dele na sua vida através de Cristo Jesus, que deu a sua vida. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso na cruz, derramando todo o seu sangue, dando toda a sua vida em favor de você, em favor da sua vida. Ele entregou o seu próprio corpo, todo o seu corpo. Não foi apenas parte do seu corpo. Deus entregou a si todo por você, por amor a você. A nossa entrega tem que ser total, irmãos. Nós devemos nos derramar totalmente diante de Deus, nos entregar totalmente diante de Deus. Senhor, estou aqui, usa-me a mim. Não apenas o meu irmão,
Usa-me a mim. Usa-me a mim todo, o meu corpo todo. Que o meu corpo honre e glorifique ao Senhor. A segunda chave que Paulo traz para mim é a chave da graça passada. Esse texto, esse versículo, quando você vai fazer a exegese do versículo, ele liga ao versículo 8, o versículo 9 do capítulo 8. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 8, versículo 9. 8, 9. A concorrência está feia hoje, hein? Olha que interessante. Olha, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Jesus está falando aqui de dinheiro? Jesus aqui está falando de tesouro, de conta no banco, de carro, de casa. Paulo aqui está falando disso? Não, irmãos. Paulo está falando de um Deus todo-poderoso, poderoso, que se esvaziou de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, para se tornar miserável, como eu e como você, para que nós fôssemos ricos, como Ele, tendo a vida eterna, uma vida que não tem fim. A sua vida, ela não vai se limitar apenas naquilo que você vê. A sua vida não vai se limitar nos seus 70, nos seus 80, nos seus 50, nos seus 40, nos seus 90. A sua vida não vai limitar na quantidade de dias que você tem para acumular algum tesouro no céu, na terra. A sua vida não vai se limitar àquilo que você está ansioso, ou está tendo depressão, ou está tendo angústia todos os dias, porque talvez você acha que não vai conseguir conquistar aquilo que você quer. O que esse texto está falando para mim e para você, que a maior riqueza que Deus nos deu e que nós devemos valorizar é a pessoa de Cristo Jesus. Cristo em mim, Cristo em você. Não há bem maior, não há nada melhor. Não há nada melhor. Se você tem Jesus, você tem tudo, irmãos. Se você tem Cristo, você tem tudo. As demais coisas são demais coisas. As demais coisas que for vindo, glória a Deus, é fruto da graça comum, é fruto da misericórdia de Deus, amém por isso. Mas o importante é que eu tenho Cristo. O importante é que eu tenho Deus no meu coração. O importante é que o melhor está reservado para mim. O importante é que eu tenho uma vida eterna. O importante é que meus olhos podem fechar aqui na terra, mas eu vou acordar no céu. Pode estar tendo peste na China, sendo espalhada pelo mundo da forma que nós estamos vendo, mas a minha segurança não está na medicina, a minha segurança não está na solução para o tal do coronavírus, a minha segurança não está em se fecharem as fronteiras, se fechar os aeroportos, a minha segurança está em Cristo, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque a minha vida não é essa aqui. Porque se minha vida limitar somente a essa vida, miserável homem que sou, aonde tem riqueza nisso, irmãos? Porque daqui nada se leva, eu não vou levar nada daqui. Pelo contrário, muita gente tem deixado dívidas. Meus irmãos, essa chave da graça passada, que arremete para essa chave da graça futura, é Jesus. Que está em todo arcabouço bíblico.
de Gênesis a Apocalipse. O ano passado, comecinho do ano passado, resolvemos no nosso grupo, na célula, ali no Anápolis City, fazer um panorama do Antigo Testamento, depois um panorama do Novo Testamento. E durante o ano de 2019, nós estudamos todo o Antigo Testamento. E a proposta é achar, né, Jesus em Gênesis, achar Jesus em Êxodo, achar Jesus em Levítico, ali mostrar os livros apontando para Cristo. Olha que interessante o resultado, irmãos. Em Gênesis, Jesus é chamado de a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, Moisés fala dele como sendo profeta. Em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Em Juízes, ele aparece como juiz e legislador. Em Ruth, ele é o resgatador. Em 1º e 2º Samuel, vemos Jesus como nosso verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso Senhor soberano. Em Esdras, ele aparece como homem que restaura os muros caídos de nossa existência humana. Em Neemias, vemos o Senhor como a nossa força. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é chamado nosso Salvador eternamente vivo. Nos Salmos, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele brilha como nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo que nos ama. Em Isaías, ele é chamado de príncipe da paz. Em Jeremias, ele aparece como renovo e de justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora. Em Ezequiel, ele nos é apresentado como homem maravilhoso. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, ele aparece como marido fiel. Ele é casado com uma infiel, que é Israel. Em Joel, ele é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, vemos Jesus como aquele que carrega nossos fardos. Em Jonas, ele está diante de nós como grande missionário para os gentios. Em Miqueias, ele é o Deus encarnado. Em Naum, ele é mencionado como juiz escolhido por Deus. Em Abacuque, ele é evangelista de Deus que clama. Em Sofonias, ele manifesta como nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança de Deus perdida. Em Zacarias, ele é apresentado como a fonte aberta da casa de Davi, que purifica os pecados e as impurezas. E em Malaquias, ele se mostra como o sol da justiça e como salvação com a salvação nas suas asas. Eu poderia continuar em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, mas basta. Toda a Bíblia aponta para a centralidade de Cristo. Toda a Bíblia aponta para o senhorio de Cristo. E eu pergunto esta noite, será que a sua vida tem apontada para o senhorio de Cristo? Será que a sua vida tem apontada para a centralidade de Cristo? A graça de Deus na sua vida foi total, não foi parcial, não foi apenas em parte. E a última chave, para concluir, é a chave da gratidão e generosidade. Como está nos versos 10 até a 15. Se você observar, abre novamente sua Bíblia, dos versos 10 em diante. No verso 10, a chave da gratidão e generosidade está em saber que Deus cuida e continuará cuidando de ti. No verso 10, a chave da gratidão e generosidade está em saber que Deus cuida e continuará cuidando de ti.
No verso 11, a chave da gratidão e generosidade, quando exercida, redunda em glória a Deus. No verso 12, a chave da gratidão e generosidade, quando é utilizada, dá graças a Deus. Isto é, demonstra um coração agradecido a Deus. Verso 13, o uso da chave da gratidão e generosidade é a prática da nossa fé. E não podemos ficar apenas em uma fé teórica, mas Deus nos chama à experiência de uma fé prática. No verso 14, o uso da chave da gratidão e generosidade redunda em intercessões. Calvino diz que o mistério daquele que dá e daquele que recebe. Porque aquele que recebe vai orar por aquele que dá, por aquele que contribui. Verso 15. A chave da gratidão e generosidade é um dom de Deus dado aos seus filhos. Para concluir, eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, e acompanhasse a leitura. Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meus irmãos, a superabundante graça de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o que nos falta para sermos gratos a Deus? O que nos falta para sermos generosos? Feche seus olhos, eu gostaria de orar com você. Ó Deus, nós sabemos que tem uma graça futura e que na fé dessa graça futura, o Senhor nos dá uma chave para experimentarmos a generosidade. Porque, Pai querido, acabamos de ver que Paulo apresenta essa promessa maravilhosa, que o Senhor pode nos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, venhamos superabundar em toda boa obra. Ó Pai, em outras palavras, Deus, se eu e se os nossos irmãos quisermos sermos livres da necessidade de guardar dinheiro, se nós desejamos superabundar nessa graça, para toda boa obra, que nós venhamos então, Pai, depositar a nossa fé nesta graça futura e descansar o nosso coração em Ti. Queremos confiar nessas promessas que o Senhor fez e que o Senhor faz para a sua igreja, de que pode nos fazer abundar em toda graça, em cada momento futuro, para este propósito, ó Deus. Ó Deus, então vimos que essa chave
experiencial para a generosidade, de modo a não negar que também, ó Deus, existe uma chave passada, que há uma chave, ó Deus, nos dada no passado. Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor dos seus, e na sua pobreza nos tornou ricos. Ó Deus, sem essa graça histórica, a porta da generosidade que exalta a Cristo permaneceria fechada. Essa graça passada, Deus, é a chave para o seu amor. Porém, ó Deus, queremos observar que essa graça passada, neste versículo, ó Deus, ela funciona em nossas vidas. Ela fez, ó Deus, um firme fundamento, que é Cristo Jesus, e que aponta para essa graça futura, para que nós venhamos nos tornar ricos. Assim, ó Deus, que essa chave passada da nossa generosidade funcione ao colocar em nossa mão a chave da experiência, da fé na graça futura, ó Deus. Portanto, ó Deus, que venhamos experimentar o seu amor por meio da nossa generosidade em contribuir nas causas locais. Queremos colocar a nossa fé firmemente nessa graça futura. E que o Senhor Deus pode, no futuro, fazer-nos superabundar em todas, de modo que as nossas necessidades sejam supridas e que nós sejamos capazes de transbordar em amor e em generosidade. Ó Deus, nos ajude a enxergar que a liberdade da ganância provém da fé nessa graça futura no Senhor. Assim nós oramos, e assim nós pedimos, e assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, logo após o culto terminar, nós na igreja fornece ali um lanchinho para todos. Um lanchinho simples, um suco, uma peta, mas é um momento de conversar, de comunhão, no salãozinho. Fique atento aos avisos do boletim. Nós teremos no dia 8 o nosso primeiro encontro da melhor idade, que está sendo organizada pela Quarta Igreja e pela Orvalho do Hermon. Vai ser dia 8, às 3 horas da tarde, na Orvalho do Hermon. Então, vamos participar lá na Igreja Orvalho do Hermon. Se você não sabe onde é Orvalho do Hermon, estaremos saindo aqui da porta da igreja às 2h30, tá bom? No dia 15, à noite, teremos o nosso primeiro encontro de casais do ano. Primeiro encontro de casais, então venha participar conosco. Procure a Eleusa, procure a Janina, os irmãos de casais. Não vai ser cobrado nada, né, Eleusa? Mas nós teremos aqui convidados especiais. Então, se o casal quiser trazer uma oferta para abençoar esses casais especiais que vão estar ministrando, essas pessoas que estarão ministrando sobre nós, você traga uma oferta. Tá bom? Fique atento aos avisos do boletim. Fique de pé, receba a bênção. O culto foi demorado, porque a gente teve que atrasar um pouquinho por causa da chuva, teve ceia, mas foi abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas santas consolações do Espírito Santo, seja a sua vida.